povo do vinho. Hoje nós estamos aqui para comentar alguns termos que são muito comuns no mundo do vinho e a gente vai ter essa série aqui para poder abordar sempre alguns deles e entrar mais especificamente para não restar dúvida do que eles significam e tudo mais. E nesse vídeo vamos falar de castas, safras e novo mundo e velho mundo. Antes de mais nada, como sempre, deixa aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades e baixe o aplicativo gratuito do Intelivino, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, com uma série de informações relevantes sobre o mundo do vinho. Então vamos falar hoje, Igor, sobre alguns termos, são perguntas, situações que normalmente as pessoas perguntam para a gente. E o vinho não é complicado, as pessoas pensam que tem muita complicação e não tem complicação. São alguns termos que são usados e que a gente vai estar aqui falando sobre todos eles de uma forma muito tranquila, muito simples, para a gente poder, cada vez mais, né, as pessoas poderem entender o que é que elas estão vendo ali quando vê, às vezes, um rótulo de um vinho, quando alguém faz alguma pergunta sobre vinho, são termos muito utilizados. O primeiro deles, a gente pode falar sobre castas, né? Todo mundo pergunta assim, mas que casta é esse vinho? O que são essa tal das castas do vinho, né? Nada mais é o quê? Que são as uvas que tem naquele vinho. Uma Cabernet Sauvignon, uma Merlot, uma Chardonnay, enfim. Essa quantidade enorme, né, de variedades de uvas que a gente tem, elas são as castas. O vinho, todo vinho ele tem que ser feito, até pela legislação brasileira, no caso, ele tem que ser feito, é um mosto de uva fermentado. Então, assim, o vinho ele pode ser um vinho fino ou um vinho de mesa. Ambos têm as suas castas. Todos têm suas castas. E qual a diferença, Ronaldo? Não, o vinho de mesa e o vinho que é muito usado no Brasil ainda, né? É muito consumido no Brasil, o vinho de mesa. Na verdade, o que diferencia são exatamente as castas. Você tem castas que a gente chama do tipo vitis vinífera, que produzem, né, os vinhos finos, como a gente chama, vinhos finos, são feitos de vitis vinífera. São essas que vocês conhecem aí, exatamente. Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, enfim, aí vai esse caminho todo aí. E tem a outra classificação que normalmente a gente chama de vitis lambrusca, né? Que são as uvas que não são consideradas as uvas finas, que produzem vinhos também, produzem sucos de uva e produzem vinhos também, como é o caso da Isabel, Bordeaux. Bordeaux não é a região de Bordeaux. Uva Bordeaux. É uva Bordeaux, para não confundir a região de Bordeaux com uva Bordeaux, pelo amor de Deus. As uvas americanas, né? São uvas que são chamadas uvas americanas, que são uvas muito boas, produzem, na verdade, sucos de uva, produzem vinhos também, vinhos de boa qualidade, só que normalmente são vinhos um pouco mais doces, enfim, não são considerados os vinhos finos, né? Então, mas todos eles são feitos de quê? De castas, de uvas que são castas, né? E nesse aspecto das castas, também é legal a gente ressaltar que um vinho ele pode ser feito de uma casta só ou de uma junção de castas. Quando ele é feito de uma casta, no caso de Cabernet Sauvignon, a gente chama de um vinho varietal. Ou monovarietal, mas que na verdade acabou se abreviando para varietal. Então quando vê varietal é de uma única variedade, uma única casta. É monocasta, como se chamaria. É de uma única uva que é produzida. Então aquele vinho foi produzido somente de Cabernet Sauvignon. E outra opção, quando se juntam mais castas, então por exemplo, vou juntar um Cabernet Sauvignon com um Merlot, que é um corte aí que a gente chama, né? Que é justamente isso, o corte ou assemblagem ou blend é quando você junta duas ou mais castas para fazer aquele vinho especificamente. Acabou que a gente já trouxe um outro termo aqui, que é a assemblagem, né? Assemblagem, mas é legal que a gente vai varietal. conversando e vai falando, exatamente isso. Mas vamos agora igual a um outro termo muito usado, que é safra. Aí quando a pessoa, você vai lá no mercado, você está numa loja de vinho, ou você vai comprar online, que seja, você vê ali o ano. Esse vinho, o que significa esse ano? O ano do vinho, ou seja, a safra do vinho, é exatamente o momento em que ele foi colhido, onde a uva saiu da parreira e foi levada para a vinificação. Não significa que ele entrou em garrafa naquele ano. Fica o processo dele, ele saiu
as uvas foram colhidas exatamente naquele ano que você viu. Esse é o ponto, né? A safra representa o ano no qual a uva foi colhida. Ela é colhida, depois ela vai para fazer lá todo o processo de fermentação, de extração. A gente vai contar isso em termos diferentes. Vai fermentar. Às vezes o vinho fica 2 anos para a garrafa e para o mercado. Ou muito mais, às vezes, dependendo da região. Dependendo da região, pode ficar 8 anos, 5 anos, mas não importa. O que importa é que não é o ano que ele saiu da vinícola. O que vem na safra do que tem no vinho, né? Que vem no rótulo do vinho, ele exatamente ele arremete ao ano que aquela uva foi colhida. Então, porém, Ronaldo, a pessoa pode perguntar: todo vinho tem safra? Não. Existe o vinho não safrado, e a gente tem um exemplo clássico do não safrado, que é exatamente os espumantes, que geralmente não são safrados, né? Aliás, o espumante é muito comum na região de Champagne, por exemplo. Quase todo champanhe ele não é safrado. Ele é o quê? Ele, na verdade, o vinho é feito com uvas de anos diferentes, de safras diferentes. Então a gente chama de um vinho não safrado. E né? tem um objetivo por trás disso, principalmente que a gente está falando ali dessa região, né, Ron? O objetivo é você manter a mesma personalidade. Né? A gente sabe que a uva, né, ali dentro da sua produção, dentro do seu cultivo, ela sofre muita interferência, né, dos fatores externos, do clima, se choveu mais, se fez mais sol. Então você acaba que, depende da região, existem variações muito grandes da uva que é colhida em determinado ano. Se você tem o objetivo de manter um padrão do teu vinho, quer que saia sempre com o mesmo padrão, com o mesmo gosto, vamos dizer assim, com o mesmo estilo, o que é comum em champanhe, né? Se você vai comprar lá uma Veuve Clicquot, você já sabe o que é que você vai encontrar na Veuve Clicquot. Então ele tem um estilo dela. Então para isso eles usam, né, combinações de vários anos, de uvas de vários anos, para se produzir o mesmo resultado. Né? É um trabalho de artista. É um trabalho de artista para saber o percentual que você vai colocar para produzir. Mas lá nessa região também tem possibilidade de ele ser safrado, né? Quando a safra é muito boa, eles fazem lá nessa região, eles chamam de milésimés, né? Milésimés, eles fazem lá dos espumantes com os vinhos de uma única safra, chamam de milésimé, e aí bota o nome da safra, bota lá o ano da safra no rótulo. Então significa que aquele espumante foi feito com a safra, somente com uvas daquela safra. Outro caso parecido com esse também é o caso dos próprios vinhos do Porto, né? Também são vinhos onde você tem a mistura ali de safra para ter um estilo de vinho, então você não tem uma safra específica. E também um outro caso, não é só necessariamente para manter um estilo, mas existem algumas vinícolas que pegam alguns rótulos específicos e elas simplesmente fazem uma mistura. Então eu quero fazer um rótulo diferente aqui da minha vinícola e eu vou juntar um lote de uma safra tal com outro de uma safra Y, e aí eu vou fazer uma mistura que ela não vai ter safra. E essa que é a beleza do vinho, né? Fica a critério, na verdade, da criatividade, né, do próprio enólogo. Ele quer produzir um vinho diferente, então ele tem essa liberdade de criar. Obviamente, se há uma DOC, se existe uma legislação para você ter aquele rótulo, ele tem que respeitar aquilo. Mas fora dessa denominação que ele queira utilizar, ele tem a liberdade poética até, não é, de misturar uvas diferentes, misturar castas diferentes, com safras diferentes, para produzir um vinho diferente. E isso faz parte do mundo do vinho. Né? E só para a gente fechar aqui e frisar o tema, porém, se forem uvas diferentes, mas tiver o ano lá, significa que todas aquelas uvas daquele vinho foram colhidas no mesmo ano. Então, se tiver lá 2020 no rótulo e tiver 4 uvas compondo aquele blend, como a gente explicou agora há pouco, significa que as 4 uvas foram colhidas no ano de 2020. E, gente, não vamos tentar entender também, fazer uma conotação de qualidade, tá? Isso não quer dizer qualidade. Não quer dizer que o vinho safrado tem uma qualidade melhor do que o vinho não safrado, que o vinho com corte é melhor que um vinho que é uma assemblagem, que é um blend, que é um vinho varietal. Então, sim, isso é gosto, é proposta do enólogo, é o gosto de cada um, tá? Então, vamos tentar só entender, porque, o vinho, então, que não é safrado, ele é melhor, o vinho que é safrado é melhor, o vinho que é um blend é melhor. Não existe, obrigatoriamente, essa questão de ser melhor ou pior, tá? Vamos deixar isso. Com certeza não existe. E, pra gente fechar aqui, temos a questão do novo mundo e velho mundo.
Já vou deixar aqui o cardzinho passando esse vídeo, que a gente falou um vídeo especificamente sobre as diferenças do Novo Mundo para o Velho Mundo. Porém, se você não assistiu esse vídeo, a gente explica aqui agora. Rapidamente, né, gente? O Velho Mundo é o Velho Mundo para o vinho. São onde foram os produtores tradicionais de vinho, né, do vinho fino. Então, isso naturalmente são os países da Europa, né? França, quando a gente fala de Velho Mundo, a gente está falando de França, a gente está falando de Itália, né? A gente está falando Espanha, Alemanha. Esses são os principais países que compõem ali o Velho Mundo. Quer dizer, Velho Mundo no sentido de que esses países já produzem vinho há muitos e muitos anos, há 500 anos atrás, já produziam vinho de qualidade, já dominavam essa técnica de produzir vinho de qualidade. E o Novo Mundo tá fora desses países. Então tem Estados Unidos, tem Austrália, tem Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, enfim, esses outros países onde o cultivo de vinho, essa questão dessa produção de vinho, as técnicas e tudo mais, chegaram depois, né? Então virou um novo mundo. O novo mundo para o vinho é o velho mundo para o vinho. Então isso é muito interessante porque, de certa forma, você tem estilos diferentes, né? Hoje em dia a indústria está mudando bastante, né? Então fica cada vez mais se misturando esses estilos. Mas a gente tinha um estilo clássico de se produzir um vinho no Velho Mundo e um estilo um pouco diferente de se produzir vinho no Novo Mundo, né? Até a questão da denominação, de colocar o nome da uva no rótulo, né? Então, no Velho Mundo, por exemplo, você está na França, você entende muito mais o vinho pela região, né? Você vê o vinho de Bordeaux, um vinho de Champagne, um vinho, né, da Borgonha, um vinho em Portugal do Douro, um vinho do Alentejo. A gente está falando muito das regiões, né? Quando a gente chega, na verdade, no Novo Mundo, você chama muito mais atenção no rótulo, o que a casta, né? Ela vem em evidência. Normalmente o vinho é um vinho Cabernet Sauvignon, é um vinho Merlot, é um vinho Malbec. Então isso são diferenças típicas, né, entre o vinho do Novo Mundo e Velho Mundo. Com certeza. Isso. Tem algumas outras diferenças características, mas isso aí eu vou deixar para você clicar no vídeo e ver o nosso vídeo específico sobre o Novo Mundo e Velho Mundo. Bom, de maneira geral, a gente deu esse resuminho aqui sobre esses 3 termos para você. Se você viu o vídeo até agora, deixa aquela curtida, se você ainda não deixou, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está querendo conhecer um pouco mais sobre o mundo do vinho. Isso aí, gente. Se tiver mais sugestões de termos do mundo do vinho e quiser mandar pra gente, pode mandar nos comentários, mandar por mensagem que a gente produz um vídeo sobre isso também. Obrigado, pessoal. Saúde, bom dia.